Bem-vindo a mais um panorama do Antigo Testamento e estamos dando continuidade às aulas que vemos ministrando até aqui. Nós estamos entrando na parte das escrituras conhecidas como Ketuvim ou os escritos, na parte do cânon hebraico. E lá nós estamos estudando o livro Mishlei, que nós conhecemos pelo nome de Provérbios. Às vezes a gente fica com dúvida na autoria dos livros, mas isso não ocorre no livro de Provérbios, porque logo a primeira frase do livro indica quem é o autor do livro. Então a gente vai ver logo na primeira frase que vai estar escrito Israel, Melech, Davi, Ben, Shelomot, Mishlei. Então, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Nós deixamos o nome apenas de Provérbios, mas o próprio livro indica quem é o autor, quem é o responsável pelo livro, quem foi aquele que compilou o material, como o livro foi juntado. E a partir daí, então, a gente passa para a introdução, para a gente entender como esse livro ele pode ser dividido. Então, do 1.1 até o 9.18, nós temos uma introdução. E do 10.1 ao 22.16, os provérbios que são de Salomão. Do 22:17 ao 24:34, provérbios que são dos sábios. Então existiam naquela época vários sábios e Salomão, por inspiração divina, resolveu acrescentar esses provérbios no seu livro de provérbios. Do 25:1 até o 29:37 são provérbios de Salomão, mas que, segundo a tradição judaica, foram compilados por Ezequias, então foram colocados a posteriori. Do 30.1 até o 33 são provérbios de Agur, mas que foram compilados por Salomão, segundo a tradição judaica. E do 31.1 a 31.9 são provérbios do rei Lemuel, compilados também por Salomão, também por inspiração divina. Salomão acrescenta esse material. E do 31:10 ao 31:31, a encarnação das virtudes proverbiais da mulher virtuosa. Bem, quando nós tentamos entender como é o livro de Provérbios e quando nós fazemos um pequeno panorama para você ter um pano de fundo a respeito desse livro e você poder entender e compreender um pouco mais, você tem que entender que o livro de Provérbios ele é datado do século X a.C. Bem, Salomão ele vai formular, Salomão ele vai compilar, fica claro que está ocorrendo naquela época de Salomão um movimento de sabedoria que está englobando todo o Oriente Médio, desde a Babilônia até o Egito. É muito fácil você analisar isso quando nós olhamos para o livro de Reis, quando nós olhamos para os escritos a respeito de Salomão, ao homem a quem Deus indicou que ele seria o mais sábio dentre todos os homens. Então, pare para pensar um pouco. Como era essa corte do rei Salomão? Quais eram os requisitos para ser um embaixador em Israel nessa época? Bem, vamos lá. Nós temos um rei que ele é considerado o rei mais sábio existente na face da terra. O que os demais reis irão fazer quando eles ficam sabendo que um determinado rei é considerado o mais sábio, o mais inteligente, o mais prudente, o mais perspicaz? Eles vão testar, eles vão provar, eles vão mandar pessoas para a corte desse rei, vão mandar embaixadores para esse rei que tem uma capacidade intelectual superior aos homens da sua própria nação. Então, o que vai parar na corte do rei Salomão? Os mais sábios, os mais inteligentes, os mais perspicazes homens na face da terra. Então você verifica que na corte do rei Salomão, os embaixadores que ali estão é a nata da sociedade pensante mundial. Por quê? Porque iam embaixadores de todas as nações para testar, para colocar à prova, para saber se aquele homem realmente tinha aquela sabedoria. Então não ia para Israel os homens que tinham um grande intelecto simplesmente é porque era o rei Salomão. Não, porque os reis queriam testar e colocar à prova, queriam saber se de fato aquele homem era tudo aquilo que se ouvia falar a respeito dele. E a gente vê a própria escritura falando a respeito disso, quando fala da rainha de Sabá, que veio provar a sabedoria de Salomão. Ela é uma daquelas que as escrituras contam que veio testar, mas existem inúmeros outros que vieram testar a sabedoria de Salomão. Então, a partir daí você entende que naquele momento, aquele local era o berço
da intelectualidade, o berço da sabedoria. Ali exalava todo o movimento de sabedoria do mundo conhecido naquela época. E dali se propagava para todos os ramos das nações conhecidas. Então, o reinado de Salomão é um reinado cosmopolitano. Quando você olha para o livro de Provérbios, você vai encontrar, você vai prestar atenção e vai identificar que existe uma ausência de descrições nacionalistas, por menor que elas sejam. Então não existe uma preocupação em chegar e indicar qual é a delimitação do território de Israel. Não existe uma preocupação em chegar e falar: nós somos Israel e esses provérbios são unicamente para o nosso povo. Não existe essa preocupação. Então isso só pode se caracterizar exatamente como os provérbios escritos na época de Salomão. Por quê? Porque naquela época do reinado de Salomão, todas as nações pagavam tributo a Israel. Todas as nações vinham a Israel. Todas as nações estavam subjugadas por Israel. Então, naquela época, não existia a questão de nações se levantando contra Israel. Todas elas eram subservientes a Israel. Então, a grosso modo, quando nós olhamos para esse período histórico, onde Salomão ele reina praticamente soberano sobre a face da terra e todas as nações vindo render tributos a Israel, nós verificamos aí um rascunho, um esboço daquilo que será o reino milenar, daquilo que será o mundo quando o Messias estiver reinando sobre a face da terra, de como as nações irão até Israel porque sabem que ali o próprio Deus se encontra presente, de como as nações irão a Israel porque ali sabem que o próprio Deus e o homem perfeito se encontra presente, porque o homem sábio se encontra presente, por aquele que sabe reinar com paz se encontra presente. Então, nós temos no período de Salomão um esboço, uma caricatura daquilo que irá ser o reino milenar. Apenas nessa proporção. As demais proporções a gente verifica que Salomão deixa a desejar em alguns outros quesitos, principalmente com relação ao trato com as suas esposas. Aí a gente verifica que Salomão ele deixa de ser um exemplo. Ok, então diante disso, nós olhamos para o próprio livro de Provérbios e nós verificamos que a preocupação de Provérbios ela não é outra senão eminentemente teológica. Seja qual for a sua origem, a origem dos Provérbios, se são de Salomão, se são de Agur, se são compilados por Ezequias, ela não tem nenhuma outra preocupação que não seja teológica. Sendo assim, não importa qual seja a origem daquele provérbio, a sua finalidade, ele foi compilado por ele ser eminentemente teológico. Então, qual o objetivo dos provérbios que se encontram no livro? Eles fornecem, eles concedem uma estrutura básica para a vida. Todos os problemas do homem, naquilo que é básico, o livro de Provérbios ele cita comentários. Ele faz com que o homem venha adquirir prudência, sabedoria, apenas com os escritos que existem no livro. Eles concedem essa estrutura básica. Eles capacitam o homem a viver habilidosamente. Então ele te dá conselhos, de modo que você, se empregá-los, você terá uma vida com êxito. Esse é o objetivo do livro de Provérbios. Então o objetivo desse livro ele é moldar homens e mulheres. Mas ele parte do relacionamento vertical. Todo o livro de Provérbios, por ser eminentemente teológico, ele vai partir do relacionamento vertical necessário que o homem tem que ter, o homem para com o seu Deus, para, a partir deste relacionamento, o homem conseguir trabalhar todos os relacionamentos horizontais que são desejáveis e significativos a ele. E como o livro vai tratar isso? Ele vai tratar isso de todas as formas possíveis, vai tratar isso de modo que homens e mulheres possam ser membros numa sociedade, ele vai trabalhar de forma que homens e mulheres possam trabalhar isso de forma social, de forma religiosa, ele vai indicar que eles devem ser úteis a todo tempo, a toda hora e em todo momento. Sendo assim, o livro de Provérbios dá ao leitor uma estrutura básica para a vida, isto é, o conceito que a sabedoria, capacidade de viver habilidosamente, deriva de um relacionamento adequado com o próprio Deus, o Deus pessoal da aliança. Então, quando se fala de sabedoria no livro de Provérbios, fala-se da capacidade de viver habilidosamente.
E quando nós olhamos do capítulo 1 até o capítulo 9, nós verificamos aquela introdução que eu comentei logo no início. A introdução de Provérbios. Então é uma introdução bem longa. Ele gasta 9 capítulos para introduzir o leitor àquilo que ele quer passar. Então, ele vai falar a respeito das definições dos alvos e dos objetivos, por que o livro foi feito, quais são as intenções do autor, e vai falar que a intenção é motivar o discípulo que ora pode estar indeciso, ou um discípulo que seja ingênuo, ou um discípulo que seja inexperiente. E aí você entenda discípulo como qualquer pessoa que precisa se banhar na fonte do conhecimento. A palavra discípulo naquela época era muito utilizada com relação a pais e filhos. Então o filho era o discípulo do pai, porque o filho ele copiava todas as atitudes do pai. Então, além de termos os discípulos na forma como nós temos no Novo Testamento, discípulos de Cristo, nós tínhamos a própria relação entre pai e filho baseada pelos conceitos de discipulado. Então, aqui existe no livro de Provérbios manancial de sabedoria, que pode ser estudado, que pode ser aprofundado, de modo que o homem possa viver habilidosamente, evitar vir a conhecer os erros, as suas falhas, tendo em vista ensaio-erro. Tendo em vista ele ter que praticar, ele ter que errar, ele ter que sofrer a perda para ele ganhar e adquirir o conhecimento. Então o livro de Provérbios ele busca que o homem venha a entender e compreender todas as coisas e venha aprender sem a necessidade do homem ter que errar naquelas coisas para entender como aquilo é dolorido e penoso. E o livro ele vai procurar trabalhar sempre duas escolhas. Ele vai confrontar o homem, vai dar duas opções a ele, e no final ele vai conduzir todo o raciocínio do homem aos resultados obtidos pela sabedoria, indicando que esse é o resultado que vai durar, é o resultado que vai permanecer ao longo do tempo e do espaço, é o resultado que não vai se diluir, não vai se evaporar, não vai sumir, mas aquele que permanece. Então, quando nós olhamos para o livro de Provérbios como um todo, e nós conseguimos enxergar pelo menos 4 personalidades que são encontradas nos homens, mas a quinta é sobremodo louvável. E aí a gente pode trabalhar praticamente quais são essas personalidades que o livro de Provérbios vai tratar ao longo de todos os seus versículos. Ele vai falar a respeito do homem que é simples, daquele que não tem filtro moral, daquele que não antecipa as consequências das suas ações, ele simplesmente faz e ele depois arca com o resultado, seja o resultado bom ou seja o resultado mau. Ele não discerne entre o bem e o mal, ele simplesmente é um executor. E aí o que vir, ele colhe. Ele vai falar desse homem, que ele não tem preocupação com a consequência dos seus atos e muitas vezes erra, simplesmente por não ter pensado, não ter planejado e não ter analisado o que as suas ações podem gerar como consequências. O livro também vai tratar a respeito do homem que é preguiçoso, daquele que, para ele, tudo é difícil, tudo é longe demais, tudo é pesado demais, tudo é trabalhoso demais, tudo é cansativo demais e às vezes até impossível. O livro ele vai deixar bem claro que esse preguiçoso ele pode até estar cheio de bons projetos, cheio de boas ideias. Ele pode chegar para você, olha, por que não podemos fazer de tal e tal forma? Mas ele é um homem preguiçoso. Ele tem boas ideias, mas ele não coloca em prática. Ele simplesmente passa aquilo que seria bom para um terceiro, um quarto, um quinto fazer. Então ele é preguiçoso. Para ele tudo é difícil, tudo é longe, tudo é pesado, tudo é trabalhoso e às vezes até impossível. Temos o insensato também dentro do livro, que se julga sábio aos próprios olhos. E, por se julgar sábio, ele tem os próprios conceitos acima dos conceitos das outras pessoas. Então aquilo que ele detém, que ele conhece e que ele enxerga como verdade, para ele é absoluta. E ele não se dá o trabalho de discernir, de julgar, de questionar, de interpretar, de analisar qualquer outra coisa que seja fora da sua própria fonte. Ele é um homem sensato, ele se julga sábio aos próprios olhos e julga segundo seus padrões equivocados, porque uma vez que ele não detém a sabedoria plena e o conhecimento pleno, as suas
ações e soluções para os problemas da vida carecem de um subsídio realmente firme, realmente sólido. O homem insensato é aquele que vai construir a sua casa sobre a areia. É aquele que a sua base não é sólida. O local onde ele está construindo a sua casa não é firme o suficiente para sustentar o edifício. Em algum momento esse edifício vai ruir. E quando ele ruir, vai à bancarrota, vai abaixo tudo aquilo que ele construiu. Imagina que você faz um argumento baseado em algo que não é sólido, não é verdadeiro, que dependendo da pessoa, com o nível de conhecimento, o nível de maturidade, o nível de intelecto dela, ela possa facilmente fazer questionamentos para você que vão te deixar sem resposta. Para esse tipo de pessoa, basta que ela encontre uma pessoa que tenha uma argumentação bem sólida, com conceitos bem sólidos, e que essa pessoa simplesmente, num debate informal, venha fazendo questionamentos em que ela seja incapaz de responder, em que os olhos dela venham a ser abertos a cada pergunta, como que ela ficasse praticamente pasma com aquilo que está sendo revelado. Em algum momento é como se estivesse tirando o chão dessa pessoa. É exatamente o que acontece com o insensato. Ele não gosta de ser questionado porque a sua sustentação, a sua base, ela não é sólida. E se ela for questionada e se ela ruir, o seu mundo acaba. Bem, ainda temos uma quarta pessoa, o escarnecedor. Esse é incorrigível. Ele ama a zombaria. Ele é arrogante e orgulhoso. E ele é fonte de contendas. Então é o tipo da pessoa que ela sabe o que faz você sair do sério e ela trabalha em cima disso. Ela faz da vida dela um momento de questionar as pessoas e tentar tirar a base que essas pessoas têm. Ele gosta de fazer com que as pessoas percam o espírito jovial. Eles gostam de fazer com que as pessoas se irem, se inflamem. Ele gosta de indicar que ele tem o controle de todas as coisas. Ele não está preocupado com o que é eminentemente correto, com o que é eminentemente sadio, com o que é eminentemente verdadeiro. Ele é incorrigível. Ele ama a zombaria. Ele é arrogante por natureza e ele é orgulhoso de ser assim. Ele é fonte de contendas. Essa é a quarta personalidade que se encontra nos homens. E temos a última personalidade, aquela que é sobremodo louvável. O sábio é aquele que aprende, aquele que tem inteligência, aquele que busca o bom proceder, aquele que ama a justiça e o juízo e a equidade, aquele que se conduz com prudência, aquele que tem bom senso e aquele que teme ao Senhor. Esse é o sábio. Então esse é aquele personalidade do homem que é sobremodo louvável. Mas essa personalidade, segundo tudo que nós encontramos da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é dada ao homem à medida que o Espírito Santo vem habitar no homem. À medida que o homem se permita ser corrigido, ser educado pelo Espírito Santo. Então, à medida que o homem permite que Deus venha a trabalhar no seu coração, nós verificamos que esse sábio pode aflorar, porque ele vai aprender o ensino, a inteligência, o bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, prudência, bom senso, temor ao Senhor. E aí nós temos, para exemplificar, dentro do livro de Provérbios, alguns casos, onde que nós encontramos, por exemplo, o homem simples. O simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. E é exatamente o que a gente estava falando, que o simples, ele não raciocina nas consequências, ele simplesmente faz. Ele não vai discernir nas consequências dos seus atos. O simples dá crédito a tudo aquilo que ele ouve. Ele não para poder raciocinar, questionar, refletir. Ele simplesmente age. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. O insensato, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Então o insensato, ele vai montar a sua casa sobre a areia. O escarnecedor procura a sabedoria
e não a encontram. Mas, para o prudente, o conhecimento é fácil. Então lembra que o escarnecedor ele quer escarnecer, ele quer fazer com que as pessoas saiam do sério, e ele utiliza a sua própria sabedoria para fazer isso. Ele analisa as pessoas, verifica como elas são, aquilo que influencia elas, e ele procura aquela chave que faz com que a pessoa saia do sério. Então ele usa aquilo que ele tem de conhecimento em prol dele mesmo. E ele chama isso de sabedoria. O escarnecedor ele procura a sabedoria, mas não a encontra. Mas o prudente, o conhecimento é fácil. E o sábio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Agora, quando nós olhamos para o livro de Provérbios, nós vamos encontrar inúmeras porções de provérbios que vão estar falando sobre pais para filhos, de maridos para esposas, de esposas para maridos, e inúmeras outras coisas que vão permear a nossa vida. Eu peguei essa parte de Provérbios logo no capítulo 1, onde que vai ter um chamamento praticamente profético. Preste atenção. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei, e vós recusastes? Por que estendi a mão, e não houve quem atendesse? Antes, rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Então a gente vê aqui o próprio Deus falando, que ele estendeu a mão, que ele derramou copiosamente o seu espírito, com todo o intuito de fazer o homem aprender, de fazer o homem entender como ele se enquadra nesse mundo. É praticamente o que o texto está dizendo. E aí o texto ele continua, do 26 ao 30. Também eu me rirei na vossa desventura. Em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Se você fizer um estudo do plano histórico de Israel, você vai verificar que todas as vezes que o povo de Israel deu atenção à condução de reis insensatos, você vai ver que Israel sofreu. Israel sofreu baixas, sofreu perdas, foi para o cativeiro, parte das tribos nunca mais voltou. E naquele momento deve ter sido um excelente momento para que o povo se voltasse a Deus e pedisse por uma intervenção. Mas, como eles rejeitaram todo o conselho que eles vinham recebendo de Deus diariamente, em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar aperto e angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. E é exatamente o que acontece. Você vê que parte das tribos vai para o cativeiro e nunca mais volta. Mas esse não é o único momento em que isso ocorre. Você pode verificar ao longo do tempo e do espaço. Você vai analisar que esse texto ele se enquadra muito bem em várias passagens. Você pode encontrar isso no próprio momento em que as tribos de Judá vão para o cativeiro. Você pode analisar isso e verificar que existem indícios do que o texto está indicando quando nós olhamos para Israel sendo levado cativo pelos nazistas. A gente pode verificar que parte desse texto também vai indicar aquilo que vai acontecer com as nações gentias no final dos tempos, quando o mundo será julgado. Então, existem inúmeros textos que vão indicar inúmeras coisas. E nós verificamos que o livro de Provérbios, então, ele deixa isso bem claro. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição.
Lembra da época de Jeremias? Lembra de como Jeremias clamava e chorava por um povo que parecia louco, que tinha uma apreensão que tudo ia bem, enquanto na realidade tudo ia mal? Mas o que me dera ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Você analisou quando é que Provérbios foi escrito? Ele foi escrito muito antes de Jeremias, muito antes das tribos se dividirem. A época de Provérbios não existe menção à nação de Israel, porque o mundo era cosmopolitano. A nação de Israel estendia seus braços sobre as nações, então não existia necessidade de uma afirmação nacionalista, indicar que nós somos Israel, que nós temos que ter uma integridade, que nós temos que nos unir, que o povo tem que ser reconhecido como habitante daquela determinada terra. Não, o livro ele expressa exatamente que ele foi escrito no momento em que rei Salomão era o rei. Então, é fantástico você analisar o texto e verificar como ele dá indícios do que vai acontecer no futuro de Israel. E como o livro de Provérbios poderia dar significado à vida das pessoas de modo que elas se pautassem de forma correta e não viessem a sofrer o dano. Mas eles preferiram sofrer o dano. Agora a gente vai passar um pouquinho para vocês entenderem como o conhecimento que nós temos no Novo Testamento está praticamente no livro de Provérbios. Como nós verificamos que todos os autores, ou grande parte dos autores do Novo Testamento, eles fazem uso do livro de Provérbios. Fique sabendo que você lê o livro de Provérbios diluidamente toda vez que você lê o Novo Testamento. Por exemplo, Tiago, antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Pedro também vai chegar e trabalhar conceitos que estão no livro de Provérbios. Rogo, igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outro assim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. E quando nós olhamos para Provérbios, certamente, ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Então você vê que os autores do Novo Testamento, eles têm todo o livro de Provérbios dentro de si. Eles têm os conceitos de Provérbios, eles têm o conhecimento de Provérbios, eles se deleitaram na sabedoria de Provérbios ao escrever o Novo Testamento. Mais um trecho, só para a gente deixar isso bem claro, Hebreus. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Nós encontramos isso o tempo todo. Nós encontramos Hebreus citando essa parte de Provérbios, da mesma forma que nós poderíamos ir direto a Apocalipse, na carta a Laodiceia, onde que o texto vai indicar que Deus admoesta a todo filho que ama. Então é uma outra passagem que está fazendo uma referência a Provérbios. Então o livro de Provérbios está diluído no Novo Testamento, ele é importante demais. Os autores do Novo Testamento consideravam esse livro sobremodo importante, de modo que eles escreveram com suas próprias palavras, em grande parte, o que já estava escrito, para trazer à tona novamente o conceito. Romanos, Paulo, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Quando olhamos para Provérbios, está lá escrito que se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça, sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Eu não sei se você prestou atenção, mas essa parte que Paulo praticamente ele faz uma transliteração quase que completa do texto, o próprio Messias vai falar com outras palavras em um texto bem curto. E ele não vai trabalhar o contexto todo do que está escrito
lá no livro de Provérbios. Ele vai pegar a ideia, a essência geral, e ele vai colocar de uma forma que você entenda. Quando ele está em Mateus 25, falando sobre o grande julgamento, ele vai falar que, em algum momento, ele vai citar uma passagem, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhes-á o rei: Em verdade vos digo que, sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. É exatamente a mesma sabedoria que nós encontramos em Provérbios. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça, e o Senhor te retribuirá. E a retribuição destes é que eles não irão para o castigo eterno, mas sim para a vida eterna. Então, o mesmo conhecimento, a mesma sabedoria que se encontra no livro de Provérbios, está escrita com outras palavras pelo próprio Messias, falando sobre o julgamento final. É importante? É importante. Pedro, novamente, como eles, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. E em Provérbios está lá: como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Judas, então, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena extração dos frutos, destes desprovida, duplamente mortas, desarraigadas. O livro de Judas ele é muito pequeno, mas é um livro com uma profundidade absurda, porque ele vai tratar de grandes sequências temáticas em pequenos versículos. Então, o livro de Judas pressupõe que você detém todo o conhecimento do Antigo Testamento na sua cabeça, de modo que ele apenas cita um trecho que, nas vezes, tem mais de 10 capítulos para se concluir o raciocínio. E ele cita como se um versículo fosse, ou seja, ele foi escrito para judeus, para aqueles que já detinham o conhecimento, para aqueles que, quando ouvissem uma simples menção daquela porção dos textos, soubessem exatamente de tudo que estava escrito por detrás. Esse trecho não deixa também a desejar nada, porque ele vai pegar e vai remeter o conceito ao que está escrito no livro de Provérbios: como nuvens e vento que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Bem, e para concluir, eu peguei essa porção do livro de Provérbios e ele é muito interessante. Está lá em Provérbios 30, versículo 4. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, como um todo, nós temos dificuldade em indicar para um judeu que Deus é um Deus em 3 pessoas. Mas nesse texto, essa dificuldade, ela some, ela desaparece. Porque está escrito: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? E qual é seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Então aqui ele está deixando bem claro que ele está falando a respeito daquele que criou todas as coisas, que estabeleceu todas as extremidades da terra. E esse não pode ser outro senão o próprio Deus. E ele fala qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho. Então ele dá a dica que esse que criou todas as coisas, ele é pai e ele tem um filho, se é que o sabes. Então nós verificamos a própria revelação, Deus se descortinando
aos olhos dos homens. Aquela revelação progressiva que ele vai fazendo de Gênesis até o Apocalipse, no qual Paulo fala que o mistério que antes era oculto agora era revelado, o próprio Filho de Deus, o qual eles liam os textos do Antigo Testamento e eles não entendiam. Mas no Novo Testamento tudo se descortinou, as escamas caem dos olhos. Então o livro de Provérbios ele tem um manancial de conhecimentos, ele é bastante profundo. Se você estudá-lo, você vai encontrar inúmeras outras porções que estão presentes em inúmeros outros trechos das Escrituras e várias delas com significado muito profundo. Então que esse livro, esse estudo, esse panorama desse livro possa ter servido para que você venha a entender que aqui existe um manancial de conhecimento, que você pode se aprofundar a cada vez mais, e não uma breve passagem, não um breve estudo, e não uma breve leitura, mas que você possa se debruçar e achar mais coisas do que foram citadas aqui. Porque aqui é apenas um gancho para que você possa entender a profundidade do livro, que você possa estudá-lo e se aprofundar a cada dia mais. E que o Senhor te abençoe e te guarde enquanto você está fazendo isso, e que você tenha a oportunidade de passar o conhecimento à frente, porque isso é realmente o que importa. Que mais pessoas possam conhecer o Deus revelado da forma como você conhece. E que você possa externar o seu conhecimento, a sua dedicação, a sua alegria em conhecer a Deus, e que você possa se aprofundar cada vez mais nisso. Que Deus te abençoe, te guarde e fique com Deus. Shalom.